Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Sagitário. É uma leitura atemporal, geralzona, pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende, sente, que ressoa com você, que serve para você sem precisar forçar nada. E isso é muito importante, tá, pessoal? Se você tiver um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu convido você a assistir também às leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar, fazendo as leituras, inscreva-se por favor, para ajudar o nosso canal a crescer, curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura, Sagitário, que eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final da leitura, tá bom? Para Sagitário, por favor, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho? O Sagitário precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura. Uma rainha de ouros, energia dos signos de terra, touro, virgem, capricórnio. Seis de paus. Aqui fala muito de alguém que, ao usar essa inteligência, essa racionalidade, consegue alcançar aqui algum objetivo bastante grande, tá? O seis de paus, ele fala para nós de vitórias também, de reconhecimentos, de sucesso. Rainha de ouros tem esse lance da estratégia, né? Ou seja, eu vou usar dessa minha inteligência, dessa minha racionalidade, que é voltada assim para questões mais físicas e materiais e financeiras por vezes. E a partir desse movimento de racionalidade eu vou conquistar alguma coisa grande aqui. Que é essa proposta do seis de paus que cai no centro da sua leitura, né? O seis de paus também tem essa questão de poder pessoal, mas mais do que isso, aquela realização de que você fala, não, eu alcancei algum objetivo, né? Eu atingi uma meta. A rainha de ouros também pode significar esse bater uma meta, alcançar um objetivo, alcançar uma meta, através da sua potência mental, racional, tá? Que você direciona para um objetivo, que aqui a gente está falando de alguma coisa possivelmente material e física. Olha, um rei de copas, tem um casal aqui, hein? Energia de câncer, escorpião e peixes. O rei de copas, ele fala de sorte também. Ao que me parece, ter um alinhamento aqui entre emoções e potência mental racional, né? Há um alinhamento entre coração e cérebro, algo que leva você a um patamar superior, onde tem um entendimento de uma ideia que te possibilita o alcance de algo, tá? É claro que aqui pode ser representado pessoas, a gente tem um casal, né? Uma rainha de ouros, com essa pegada mais racional, também mais pé no chão, mas a gente não pode deixar de se aventurar pelas emoções, né? Então a gente tem essa outra pessoa, ou aqui é você mesmo, tá? Que tanto tem essa parte mais racional e essa parte emocional que ao trabalhar em conjunto consegue sim a realização de algo,
Mas tem aqui, se a gente estiver falando de um casal ou de duas pessoas, possivelmente uma ela é mais inteligente, mais apta à criação de planos, a desenvolvimento de métodos, que é essa rainha de ouros, e a outra pessoa ela traz essa carga emocional, porque é claro, às vezes a gente quer alcançar muito uma meta, mas só a potência mental, ela não é o suficiente, ela não gera aquele sentimento de viver de verdade que é proposta pelo Rei de Copas, né? Então, por vezes, é claro, a gente tem uma mente mais científica, mais racional, e eu sei muito bem disso, que eu tenho também isso muito forte em mim, mas se eu não coloco o desejo, a emoção correspondente por trás daquela ideia, daquele pensamento, é difícil que faça acontecer. Às vezes até acontece, mas não acontece na sua potência máxima. Tá? Então aqui a gente pode sim estar falando de uma dupla, né, de uma equipe ou de um casal que tem essa correspondência um com o outro, um tem essa carga emocional forte que cria o desejo da atração, né, que cria a força necessária para manifestar ou para atingir algo, ou mesmo com um incentivo emocional, né? E também tem esse outro que tem uma mente extraordinária aqui, tá? Mas não necessariamente precisa ser duas pessoas, tudo isso pode ser somente você, tá? Que é o que eu vejo mais forte aqui hoje, tá? Para algum de vocês, é claro, vai ser uma dupla, uma equipe, um casal, mas não precisa ser, tá? Tá bem forte para mim essa questão do poder pessoal com esses 6 de paus no centro da leitura, então isso aqui reforça que alguém pode sim ter aprendido a trabalhar com a questão racional, pé no chão e ao mesmo tempo gerar um sentimento correspondente, o que amplia, fortalece esse desejo e essa potência para que uma meta seja alcançada, que para você é esse 6 de copas, tá? Vitória, sucesso, reconhecimento, fama e poder pessoal, tá? Olha só que interessante, porque tem o pendurado no fundo do maço. O que reforça para mim essa questão que a gente comentou, cara, é como se alguém tivesse tido a sacada aqui, que sim, essa pessoa que eu estou me comunicando, ela é inteligente. Ela tem uma mente revolucionária. Ela consegue trabalhar com as questões intelectuais, elaborar planos, tá? Só que o que dá a sacada para ela, o que dá a diferenciação é ela conseguir trabalhar na mesma potência com a sua emoção. Então, o que que isso faz? Quando a pessoa consegue trabalhar com a razão, né, com a racionalidade também e com a emoção, ela adquire outros pontos de vista. Ela tem esse poder de falar, olha só que interessante, a minha racionalidade, a minha razão me leva por esse lado, a minha emoção me leva por esse outro lado. E a somatória dos dois, para onde que leva? Né? Então, de duas percepções, você acaba tendo uma terceira, que é a somatória da potência mental, da racionalização e da emoção, do sentimento correspondente por trás de algo que se quer alcançar. Né? Então, é uma leitura bem interessante nesse sentido, aonde a pessoa sai daquela maneira de ver a coisa por um ângulo só, né? Porque está trabalhando tanto com o racional quanto com o emocional. Isso desperta, vira uma chave que amplia a visão da pessoa, lança um outro olhar, lança um outro ponto de vista. Tá? Interessante que aqui também tem um 4 de ouros, né? 4 de ouros fala de situações sólidas também. Que eu penso muito que essa situação sólida pode ser sim essa terceira opção que alguém tem a respeito de algo, né? Como a gente falou, olha, a minha razão ela me leva por um lado, a minha emoção me leva para o outro, mas quando eu somo, eu tenho como se fosse uma espécie de uma coisa sólida aqui que eu poderia me basear. Ah, mas se eu agir só pela razão não vai dar certo? Cara, pode até dar. E só pela emoção? Também pode até dar, certo? Mas se tem essa possibilidade da somatória dos dois,
para trabalhar em conjunto e desenvolver algo mais consistente, mais sólido, por que não? Não é verdade? Vamos ver um conselho do tarô cabalístico nessa situação aqui, tá? Aqui é como se alguém nunca tivesse experimentado trabalhar com essa questão que a gente está colocando aqui, né? Ou alguém trabalhava só muito com a razão e pouco com a emoção, ou trabalhava demais, era mais emocionado, mais emocionada do que pautada em questões de racionalizar, de partir para o lado da razão. E é como que se eu me conecto com alguém aqui que agora descobriu que essas duas forças em realidade são potências que podem ser exploradas e usadas ao mesmo tempo, né? Um daquele lance que a pessoa fala hoje mesmo eu ouvi no rádio isso daí, um entrevistador que parava as pessoas na rua e falava, olha, você costuma tomar decisões mais pautadas na sua razão ou na sua emoção? A maioria das pessoas se deixam, é claro, levar pela razão, né? Porque tem essa falsa impressão de que pela razão não vai sofrer tanto. Mas para que se levar por um ou pelo outro, sendo que pode haver um consenso dos dois? E assim, amplia muito mais a visão a respeito do algo, né? E isso, cara, não só em questões materiais e financeiras, mas eu penso particularmente que até mesmo numa situação de amor romântico, de trabalho, de amizade, de família ou questões pessoais, tá? Eu penso sempre muito, é claro, algumas situações isoladas pedem que a gente haja mais com a razão do que com a emoção, mas a gente acostumar a brincar de manipular não, mas de unir os dois, cara, pode também dar muito bem, né? Pode dar muito bom. Quem tem essa coragem de se divertir, né, com a somatória daquilo que é racional, daquilo que é emocional. Porque alguns falam, mas as duas coisas não combinam. Cara, não é nem uma questão de combinar, é uma questão de você fazer a alquimia dos dois acontecer, da mistura, né, e ver o que sai daquilo de resultado. E a gente pode estar falando sim de duas pessoas aqui que interagem dessa maneira, uma sendo mais racional e a outra sendo mais emocional, mas a somatória disso, cara, dá um resultado também tremendo, muito bom. Olha aí que interessante, 6 de espadas para cair embaixo da rainha de ouros é legal, né? Porque o 6 de espadas, ele é uma carta de viagem, de partida, né? Mas que às vezes não precisa ser física. Aqui eu pego uma coisa que é mais que acontece no campo da mente da pessoa, porque essa carta ela é Mercúrio em Aquário, ou seja, a gente já falou, uma mente mais científica, uma mente mais voltada para a questão da racionalização das coisas, por vezes até pragmática, só que no bom sentido, né? Lembrar que esse posicionamento de Mercúrio em Aquário é uma mente de pessoas que são cientistas, que são inventores por natureza, né? Porque consegue ver além do algo. É a pessoa que ela consegue ter a visão além do óbvio. Então você pega uma pessoa dessa, que já tem uma mente criativa dessa. Quando você soma uma emoção, uma energia sentimental boa correspondente por trás disso, cara, tende a amplificar, na minha opinião. Tende a tornar verdade e realidade aquilo que antes só se passava no campo da imaginação. Ah, mas é só um exemplo, tá? Você pega aí a pessoa desse posicionamento, por exemplo, a pessoa que ela tem uma mente Mercúrio em Aquário. Não que precisa ter no mapa, mas a gente está tentando ilustrar. Então é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa inventora, mente científica. Na maioria das vezes tem resposta para tudo. É muito bom, é potente. Essa mente, sim, é potente.
Só que às vezes a mente ela cria uma coisa que ela não sabe, por exemplo, como manifestar. Ela não tem os elementos para manifestar aquilo. Só que quando ela soma o sentimento, a emoção correspondente por trás desse pensamento, encontra-se uma maneira de se manifestar. Então, você está entendendo como é importante essa somatória? Isso foi um exemplo que a gente deu, mas que pode ser aproveitado, expandido e aplicado em outras áreas da nossa vida. Tá? Mas aqui é alguém muito inteligente, como a gente já falou antes de cair esses 6 de espadas. Tá? É a pessoa que com a mente ela vai em vários lugares, ela viaja. Né? E isso tudo é significativo. Para criação, para alcance de metas, seja lá o que for. Olha aí, a roda da fortuna, cara. Olha só que interessante. Energia de Júpiter, expansão, que é o que a gente está falando, que assim, quando você faz essa união de razão e emoção, de mente e sentimento, a roda da fortuna aqui é a energia de Júpiter nesse tarô cabalístico. O Júpiter é expansão, né? Então pode se expandir muito mais, pode crescer muito mais, pode trazer muito mais movimentação, muito mais mudança quando eu faço a interação dessas duas potências, de mente e emoção, de cérebro e coração, do pensênico com o emocional. Tá? Porque aqui pode ser que alguém não domine muito bem trabalhar com essas duas coisas. E precisa ser desenvolvido, é claro. Tá? Mas quando consegue, aqui mostra como essa roda da fortuna cai embaixo do 6 de paus, que é a carta da vitória, do sucesso e do reconhecimento, com certeza traz uma amplificação, um aumento, transformações até, eu diria. Porque a roda da fortuna são mudanças, né? E expande, vai crescendo. Ah, eu estou trabalhando com os dois agora. Putz, vai dando uma movimentada generosa na vida. E vai percebendo que as coisas tendem a expandir. Porque esse trabalho, como sugere o arcano maior pendurado que vem embaixo do maço, ele dá essa potência de ter perspectivas diferentes, às vezes sobre o mesmo algo. Mas, cara, quem tem vários pontos de vista a respeito de uma mesma coisa, com certeza essa pessoa ela é expansiva por natureza. E olha só que interessante, Júpiter, que tem aqui na roda da fortuna, é regente do signo de Sagitário. Olha só a sincronicidade. Pegar um sagitariano que já deve ser inteligente por natureza, né? Tem todo esse fogo da ação também, quando ele une essa potência mental com essa potência cardíaca das emoções, essa pessoa ela se torna expansiva, ela vai longe, né? Por isso que o símbolo de Sagitário é aquele centauro que aponta a flecha para cima, ou seja, não tem limites. É expansivo. Um 7 de copas, embaixo do rei de copas também. Então existe um chamado tanto para trabalhar com o mental quanto com o emocional. Mais uma vez vindo reforçar no conselho. E o 7 de copas, é claro, nenhum cunho mais desafiador que ele fale de ilusões, num cunho mais fluente e positivo, ele vem falar de experiências magníficas, que é justamente o que? A pessoa que não se limita a ser só racional ou ser só emocional. Olha no fundo do maço, o arcano maior louco, energia do elemento ar aqui, o triângulo que aponta para cima, Gêmeos, Libra e Aquário. O louco ele pode representar também numa outra linguagem essa pessoa que alcançou a interpretação própria sobre si mesmo, que é uma pessoa ilimitada. Então, quando a pessoa trabalha com a razão e com a emoção, possivelmente ela vai ser ilimitada. Se não em todas as áreas da vida, porque
é possível, no entanto, não é para todo mundo, mas naquela área ou naquele algo que ela está tentando fazer, ela se torna limitada, se torna expansiva, se torna grande, né? Vamos ver com o tarô maçônico para a gente fechar, que já deu 20 minutos a leitura. Mas aqui eu penso muito essa coisa, que essa leitura, ela vem tentar trazer um alerta que seja lá o que Sagitário esteja querendo realizar, fazer ou ter, se ele trabalhar com essas duas energias, ele vai se dar muito bem. E não é uma tarefa fácil não, você desenvolver essas duas potências e unificá-la, mas é possível e quem tem força de vontade consegue, tá? E aí é evidente, tem resultados incríveis também. Signos por enquanto é Touro, Virgem, Capricórnio, Câncer, Escorpião e Peixes, Gêmeos, Libra e Aquário e Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Olha aí, arcano a temperança. Essa temperança tem energia sua também, de Sagitário, né? E olha só que interessante, porque a temperança é uma mulher que passa a água de um jarro para o outro. Ela passa a água quente num jarro com água fria, então ela meio que vai temperando, moderando, né? Ela tem um cálice com água quente e outro com água fria, então ela faz a transferência, né? A temperança ela pode vir sintetizar tudo o que a gente falou aqui para você, ainda mais que tem a sua energia, né? Ela tem aqui esse potencial mental forte e ela tem esse potencial emocional. Ela tem a água fria, mas ela também tem a água quente. Quando ela mistura os dois, ela tem um terceiro, que é uma água morna, que é o intermediário dos dois, das duas temperaturas. Então você percebe o convite para que você também faça isso? O arcano maior temperança, ele fala de bom gerenciamento, boa administração. Você não ficar só numa coisa. Você ser, no bom sentido, espalhafatoso, né, que fala. Ser amplo, ver diversas oportunidades, mesmo que a gente esteja falando de uma coisa só. Essa simbologia proposta pelo arcano maior, a temperança, é maravilhoso para qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida. E aqui interessante que ela está com um pé na terra e um pé dentro da água. Ou seja, está trabalhando com os dois elementos que a gente falou aqui, né? A água e a terra. Olha aí, 10 de ouros. Realizações também, alcance de metas. E vem na mesma fileira do 6 de paus, que é a carta da vitória do reconhecimento. Embaixo a roda da fortuna, que é a carta da expansão, da movimentação, do crescimento. E o alcance das metas. Realização alcançada. O 10 de ouros, quando a gente fala de recebimento, de conquista, de materialização das coisas, de alcance de metas, ele representa o auge. Arcano maior, a torre. Olha só que interessante, um 2 de copas. Tá?
E eu vejo essa torre, alguém que conseguiu então desconstruir essa personalidade que antes via as coisas só por um caminho e agora começa a trazer uma renovação onde trabalha com essas duas energias ou mais, tá? Mas essa torre é alguém que sai daquela estagnação de ou só ser racional ou de só ser emocional. E aprende a trabalhar com a dualidade. Olha, o 2 de copas. Aqui a gente também pode estar falando que tudo isso para alguém é a respeito de parcerias, tá? Mas eu vejo muito forte essa questão do sagitariano que está aprendendo a trabalhar com a razão e com a emoção e vai ver que isso vai amplificar muitos resultados que tem na sua vida, tá bom? Essa foi a sua leitura semanal, espero que você tenha gostado. Mais do que ter gostado, que possa ter ajudado alguém de alguma maneira, nem que seja de uma maneira mínima, já tá bom para mim. A minha maior missão é ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se for novo no canal e gostou, vai se inscrever agora para ajudar a gente, curta, comente e compartilha, e a gente vai se vendo nas próximas leituras se eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso e até logo, Sagitário.